Vamos começar. Rico vai orar para começar nossa aula. Vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos pela bondade do Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que serão alcançadas com essa gravação, que participarão. Obrigado porque sabemos que o Teu Espírito Santo há de se manifestar, há de se revelar, trazendo a revelação profunda aos nossos corações. Amém. Nós somos ansiosos e desejosos de crescer, de aprender, de caminhar mais fundo contigo, Senhor. Usa-nos, cada um de nós, usa poderosamente, Senhor, nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, possa produzir bons frutos e frutos permanentes nas nossas vidas. Amém. Que a nossa caminhada seja cada dia mais intensa e dependente de Ti. Por isso, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Boa noite, família. Estamos no capítulo 2, né, de Efésios. Entramos nesse capítulo a semana passada e a gente viu era o propósito eterno de Deus, né? A gente viu o capítulo 1 e aí no capítulo 2 a gente entra no plano eterno, né? Como é que vai cumprir esse propósito, como viabilizar esse propósito, né? A gente sabe que o propósito de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para louvor da glória dele, né? E o pecado separou, né? A queda do homem separou o Marcelo, homem de você Deus. está E aí todo Deus truncado. traça esse plano lá. E a gente Marcelo, ontem, na semana passada... Oi, acho que está tudo tá ruim truncado, o não som? dá para ouvir. Alguém, tá todo mundo ouvindo bem ou está truncado do Marcelo? Truncado? Tá Então, igual peraí que eu semana vou passada, truncado. Vou trocar de fone. Acho que a solução pode ser a mesma, né? Semana passada funcionou. Exato. Vamos usar. Vai ter que começar do zero, tá? Porque não deu para entender nada. E agora, pessoal, estão ouvindo? Truncado ou não? Melhorou Agora tá bom, 100%. Marcelo. Melhorou? Melhorou. Então vamos nesse mesmo aí que é. Então, começa do início que não deu para entender o que você falou. Tá bom. Então, semana passada, né, igreja, a gente estava vendo Na verdade, no capítulo 1, a gente viu, né, o propósito eterno de Deus. E quando entra no capítulo 2, começa a ver o plano eterno, que é o jeito que Deus fez para viabilizar o propósito, né? Tipo, depois que a gente pecou e caímos, a gente fez separação com Deus, e aí Deus traça um plano na eternidade passada para viabilizar esse propósito, né? E a gente começou a ver isso na semana passada, né? E então essa carta, né, esses primeiros 10 versículos que a gente viu a semana passada, fala fala profundamente, na verdade, né, desse plano. E a gente entendendo esse plano, a gente vai entender a natureza, a vida e a vocação da igreja, né? Se a gente não compreender muito bem a obra de redenção que foi feita, a gente vai ter dificuldade, né? Aí Paulo vai mostrar quem nós somos, como nós vivemos e qual que é o nosso papel nesse tempo. Então, a gente parou no 10, no verso 10 do capítulo 2. Hoje a gente vai começar daí. Deixa eu baixar aqui para o capítulo 2 aqui. Se alguém puder ler para a gente, né, aqui esse capítulo, né, essa parte do capítulo 2, fala da junção, né, de gentios com judeus. E aí vamos ler do verso 11, Efésios 2, do 11 até o 22, até o final do capítulo, para a gente entender o que Paulo está dizendo aí, tanto para o
para Éfeso como para nós, né? Alguém pode se voluntariar? Pode ser qualquer versão, viu? Eu estou com a Almeida atualizada, a NAA, mas qualquer versão aqui é bem-vinda e enriquece a aula. Eu posso ler. Amém. Vamos lá, Ricão. Efésios capítulo 2, verso 11. Isso. Portanto, lembre-se que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança em serem Deus do mundo. Mas agora, em Jesus Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para serem moradas do Deus no Espírito. Amém. Até aqui. Glória a Deus por esse texto, né? A gente vai começar a andar um pouco mais rápido, porque você viu que nós ficamos aí 8 semanas, né, no capítulo 1, mas se a gente seguir esse mesmo ritmo, aí a gente vai terminar o ano no livro de Efésios, né? Mas só para a gente entender nesses capítulos, né? Quando fala da reconciliação, né? Ambos em um só corpo com Deus, né? Destruindo a inimizade. Quando a gente ouve essa palavra, né? Da reconciliação, o que vem para a gente na mente, né? Conciliação, né? O que seria isso, né? A gente fala quando fala de coisa bancária, né? Conciliação bancária. Mas o que é a conciliação, né? Quando a gente tem uma resolução de conflitos, né? E as partes envolvidas elas trabalham juntas para chegar num acordo, né? Que ambos aceitem, né? E, geralmente isso aí participa até um terceiro, né? Que é o conciliador, tal. E o objetivo da conciliação é sempre ter uma solução justa, né? Então a reconciliação que Paulo está dizendo, né, é o ato de conciliar novamente, né? Então, quando a gente pensa nessa relação nossa, né, com Deus, Deus com o homem, a gente esquece que essa relação iniciou sem nenhuma separação, né? A gente não conseguiu acessar o jardim, né? Mas não havia separação nenhuma entre Deus e o homem, né? E Deus criou o homem para ser eterno, né? Perfeitos e eternos, na verdade, né? Então a gente tem que entender e tomar para nós, né? Quando eu falei bastante na aula passada da depravação total, né? A gente tem que entender isso, para a gente entender quem é quem na relação, né? Quem é Deus e quem é o homem. Então, assim, a responsabilidade da morte causada pelo pecado é totalmente nossa. Deus não tem responsabilidade nisso, né? E a gente, né, tanto a criação, homens e mulheres, né, só chegam na maturidade quando assumem responsabilidade. Com o Senhor é sempre assim, né? E o não de Deus
é uma chamada para a nossa maturidade. A gente precisa entender essas coisas, né? Porque a igreja parou de meditar nessas coisas, assim, só está no mover, na bênção e tal. E a responsabilidade do homem, né? Então, assim, quando a gente vê reconciliação, a gente está vendo que é um ato que precisa conciliar novamente o que já tinha, porque Deus criou a gente conciliado com Ele na eternidade passada. A gente foi fomos, né, criados sem nenhuma inimizade com Deus, nenhuma, né? E a gente foi criado também sem nenhuma separação com Deus. Então, primeiro, a gente tem que tratar a nossa relação com Deus, a gente entender quem é quem, né? Não havia separação, né? E agora há. Essa inimizade que o Rico leu para a gente no texto foi gerada pelo nosso pecado, foi culpa nossa, veio de Deus, a inimizade, né? Nós é que pecamos e a gente sabe que o salário, né, do pecado a gente conhece, nós somos, na verdade, né, merecedores da ira de Deus. Essa é a situação do homem, né? Mas em Cristo, o Rico leu para nós aí, nós somos reconciliados com Deus, né? Então, apesar da impressão que a gente tem quando a gente fala de reconciliação, é porque não, a gente estava separado de Deus, mas nós é que separamos, a humanidade foi criada desde o início, o princípio, o propósito de Deus, né, de estar junto com Ele, sempre, né? E eu já falei isso algumas vezes na igreja, né? É Deus que persegue o homem. A verdade é essa, porque nós, por nós mesmos, nem iríamos atrás de Deus. Então, desde o jardim, foi atrás do homem, né? Depois um tabernáculo, né? Onde eu vou habitar no meio do meu povo, um templo, né? Eu vou habitar no meio do meu povo, na transição das alianças, uma pessoa, né? Emanuel, Deus conosco, né? E hoje na igreja, né? Então, é sempre Deus que toma a atitude, né? E a gente tem que entender isso, que toda essa responsabilidade, né, da morte, né, do pecado, é nossa, né? A gente tinha a liberdade de escolha, ou como gostam os religiosos, aí o livre-arbítrio, né, de não pecar. E quando a gente aprende, né, igreja, a dizer não para a nossa vontade e sim para a vontade de Deus, é que a gente vai adquirindo a maturidade perante Ele, né? Essa palavra, né, que usa na Bíblia, até quando falou com Abraão e com outros, né, de perfeição, né, ser perfeito, na verdade é estar completo, né, é que atingir o seu nível máximo, né, da excelência, tal. Então, a gente dizendo esses nãos, né, para nossa vontade e sim para a vontade de Deus, é que nós vamos adquirindo essa maturidade que ele fala, né? E se a gente olhar, Jesus disse vários nãos, né? Lá no deserto, lá com Satanás, né? Ele tinha todo o direito de dizer sim. Para todas aquelas respostas, aquelas perguntas de Satanás, ele podia dizer sim. Ele escolheu dizer não, não fazer a vontade dele para fazer a do Pai, né? Por isso que fala assim que ele aprendeu pela obediência, né? Pelo sofrimento. Então, a gente viu, né, os 10 capítulos na semana passada e hoje a gente começa o texto, né, do verso 11 falando portanto, né? Fica difícil, né, a gente começar uma aula portanto, né? Tudo que a gente começa com mais, todavia, portanto, a gente precisa voltar porque está faltando alguma coisa, né? Então, assim, se a gente voltar na aula anterior, no verso 1, lá de Efésios 2, a gente vê que ele nos vivificou, né? A gente leu, ele nos deu vida quando a gente estava morto, né? Nas nossas transgressões e nos nossos pecados, né? E esse contexto que Paulo está falando, onde que está isso? Né? Onde é que ele nos deu essa vida? Né? É após a cruz. Né?
É aí que a gente recebeu essa vida, né? Antes da queda, a gente não tinha o pecado, né? Tinha a vida com Deus, e depois de Cristo, né? As nossas transgressões, os nossos pecados, né? Já não são mais imputados para a gente nessa estação que a gente está, nessa dispensação, né? Cristo pagou toda a nossa dívida, né? A gente não tem, a palavra fala, foi pregada na cruz, né? A cédula que era contra nós. Então, a gente não pode esquecer dessa tensão, né, que era viver sem esperança nesse tempo, né, antes de Cristo ele chegar, alheio à vida de Deus. Então, você caído, né, e sem essa esperança ainda, né, era no porvir, assim. Então, eles viviam nesse estado de tensão, e se a gente parar para pensar, né, como Cristo aqui, a morte, né, não seria algo terrível comparado à separação de Deus, né? E isso só aconteceu por causa do pecado, né? Por isso que teve que ter a oferta, né? A única oferta de um homem sem pecado para nós sermos justificados e restaurar essa comunhão, né? Graças a Cristo por isso. Então, a gente não pode esquecer, né? Nós fomos criados num estado total de pureza, né? Sem pecado. Por causa do nosso pecado, nós somos encerrados, né? Em morte, não havia esperança, e tinha, então, essa tensão, né? Depois que a gente caiu. E até hoje, é engraçado isso, né? Ainda há essa tensão, né? Muita gente, assim, na igreja, assim, fica, pô, mas será que eu estou salvo? Né, essa tensão permanece, né? Teve todo esse tempo assim, né? E nessa tensão, quando a gente vai entendendo mais e mais, né, da palavra de Deus, é que é gerado o ambiente do arrependimento na gente, né? Mesmo que haja algum tipo de medo em nós, né? A palavra de Deus diz que o perfeito amor lança fora todo o medo, né? Lá em 1 João 4. E então, quando Jesus entra com o perfeito amor, esse medo tem que sair, né? Cristo é que nos dá esperança, porque ele é que nos reconciliou com Deus, né? Então, a salvação é dele, é graça, né? Ele nos deu, nós não fizemos nada para conquistá-lo, né? E essa reconciliação, né, é maravilhosa porque, assim, acaba a inimizade para com Deus, né? A gente não precisa andar com temor por causa de Jesus Cristo, né? Então, a gente tem, antes da fundação do mundo, né, a gente leu lá no capítulo 1, ficamos 8 semanas, né, todas as bênçãos celestiais que ele nos deu, né, antes da fundação do mundo, eles nos escolheu nele, né? Começa o texto assim, né? Então, antes da gente ser criado, Deus já tinha nos abençoado, igreja, né? E a gente fica atrás das coisas e esquece das bênçãos, né? Ele já tinha feito todas essas coisas. Ele já abençoou a humanidade antes de criar, né? E ele continua no verso 1 lá no verso 4 do capítulo 1, né? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Eu estou relendo lá Efésios 1:4, né? Mas antes da gente continuar de Efésios, vamos abrir João 14:30, só para a gente contextualizar uma coisa aqui. João 14:30, se alguém puder ler. O Adri está pondo aí na telinha para a gente. Eu posso. Amém. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então, o que esse texto tem a ver com Efésios, né? Então, Jesus está dizendo para a turma que, ó, não vou falar muito agora, porque o governante desse mundo está vindo, mas dele não tem nada em mim, né? Ou seja, Jesus era irrepreensível, né? Satanás não tinha o que falar dele, né? Não havia nada em Jesus. Então, quando a gente vai lá no
capítulo 1, no verso 4, fala assim, ó, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Então, assim, porque Cristo foi irrepreensível, Deus nos abençoa antes da fundação do mundo, não é? Nós não somos caso de última hora aí, né? Plano B. Antes da fundação do mundo, para que em Cristo nós, igreja, sejamos irrepreensíveis. Essa é a bênção que ele já nos deu, quando ele nos elege para sermos santos e irrepreensíveis, né? Para que não haja mais, irmãos, espaço para pecado em nós, espaço para o mundo em nós, né? Para nos tomar o nosso coração, né? Não haja mais brecha em nós, por isso que ele nos elegeu. Então, ele nos abençoa antes da fundação do mundo, né? Quando ele cria o homem, ele posiciona num lugar que a gente viu lá, sem pecado, né? A gente totalmente em estado de pureza, conciliado, né? Por isso que fomos reconciliados. Então, nós éramos conciliados com Deus, nós tínhamos um acordo. Já estávamos conciliados com ele, né? Vamos ler aquele texto clássico aí de Romanos 5:12, só para a gente indo entendendo a dinâmica aí do amor e das bênçãos do nosso Deus. Romanos 5:12. Posso ler? Amém, Aninha. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Então, ó, a Aninha acabou de ler aqui, pois todos pecaram, né? A queda do homem. Quando o homem peca e ele cai, ele é desconciliado. O estado de conciliação que ele vivia com Deus já não existe mais, ele é apartado. Então, agora, o que existe é uma inimizade. Mas não é assim, é difícil a gente explicar, porque não é uma inimizade que a gente escolheu. Ah, agora eu vou ser seu inimigo, Deus. Não, a gente causou ela, né? Por causa do pecado que nos afastou dele. Não foi uma escolha, eu quero ser inimigo de Deus. Não, mas o nosso pecado nos afastou. Deus não pode compactuar com o pecado, Deus odeia o pecado. Então, a gente é separado, né, de Deus. E a separação de Deus, igreja, é pior do que a morte, né? Morrer para pagar o salário, né, da morte, mas é pior, né? Lembram da agonia de Jesus lá no Getsemane, lá? Eli, Eli, lama sabachthani, né? O coração dele não estava preocupado com a morte, mas estava assim, Deus, Deus, por que você me desamparou? Tipo assim, por que você separou de mim? Esse era a agonia do coração de Cristo, né? Não era a morte, era a separação de Deus, né? Quando ele assumiu os nossos pecados, né, de toda a humanidade, ele se separou, né, de Deus. Desde a eternidade passada, né, nunca havia se separado. E aí, por causa do nosso pecado, ele sentiu essa separação, né? E morreu para pagar esse salário do pecado, né? Mas toda essa agonia era por causa da separação, né? Agora eu vou estar separado do Pai. Eu queria ler um texto com vocês, na verdade eu queria que alguém de vocês lessem Colossenses 2, do 13 até o 15. A gente vai ver a dinâmica de Jesus aqui, ó. Tá bem resumidinho. Colossenses 2, verso 13 ao verso 15. Alguém Eu pode? posso ler. Amém, Ju. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, os deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, gravando na cruz.
E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, aqui, né, dá um resuminho do que a gente está falando, né, irmãos? Assim, ó, quando a gente estava mortos dos nossos pecados, né, ele nos deu vida, né, a gente nos vivificou. E aí ele falou, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, né, o qual nos prejudicava. Ele removeu inteiramente, a palavra fala, e cravou naquela cruz, né? Então, Jesus resolve todo o nosso problema, né, do passado. Quem causou esse problema? Nós que causamos. Mas quem que resolve? Jesus, né? Não somos nós. Quem trouxe, né, para o lugar de origem a gente? Jesus, né? Por isso que vai muito além de religião, é um relacionamento, é só nele que nós acessamos essas coisas, né? Então, quando Jesus morre, ele pagou o salário do pecado, né? Que era a dívida nossa, foi cravada na cruz. E ao ressuscitar, ele vence a morte de uma vez com todo o seu poder, né? E aí nós vamos para Apocalipse 1:18, só para a gente ver Jesus aqui, ó, Apocalipse 1:18. Alguém pode? Eu leio. Amém. Eu sou o que vive. Fui morto, mas agora estou aqui. Vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, aqui quando ele fala isso, né, as chaves da morte e do inferno, é para a gente entender que ambos não têm mais poder sobre nós, né? A gente não precisa ir atrás de muita explicação aí, né, escatológica. Aqui ele está dizendo assim, cara, nem a morte nem o inferno tem poder sobre vocês agora, né? É o que ele está dizendo. Em Atos 2:24, também tem um verso que fala sobre esse tempo aí de Jesus. Se alguém puder ler, Atos 2:24. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Então, assim, quebrando as algemas, né, na minha, livrando-os da agonia da morte, né, que a morte não era possível, né, ele ser retido por ela. Então, nesse momento, nós somos reconciliados com Deus, né, porque em Cristo não há mais inimizade, né, não há mais separação, mas só em Cristo. Por isso é que Paulo fala tanto isso nas cartas, né, nele, nele, nele. Saímos dele, irmãos, é roça, né? Aí é ira de Deus, né? Então, é só a obra da cruz é que nos reconcilia com Deus. E uma vez reconciliados, né? O que a gente tem que procurar? Já se reconciliamos com Deus, agora falta se reconciliar com quem? Com os outros, né? Vamos ler um ministério que esse aí, porque às vezes as pessoas ficam buscando, né? Que ministério eu estou, né? Dos 5 ministérios, tal. Talvez você não esteja em nenhum deles, mas nesse aqui nenhum cristão pode estar fora desse ministério. Todo cristão, né? Que se diz cristão, tem esse ministério. 2 Coríntios 5:18. Se alguém puder ler. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, não é que Deus só nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo, mas Ele também nos confiou o ministério da reconciliação, né? Então, se em Cristo a gente é reconciliado com Deus, por que a gente ainda segrega os outros? Por que a gente continua se dividindo, né? Isso aí
é tão interessante, né, que a Bíblia sempre mostrou isso, né? A gente tem aquele módulo do remanescente, né, que fala muito disso, né, que o Abraão, né, através dele, ele não era o objeto da bênção, ele era o canal, né? Através de vocês serão benditas todas as nações, né? E a mesma coisa com Israel, né? Que também não entendeu, né? Que eles eram o canal de Deus para abençoar. Eu estava até procurando o texto, eu até achei aqui em Êxodo 12, que é legal a gente dar esse parênteses, né? Quando eu estava instituindo a Páscoa, antes do povo sair do Egito, e fala assim, né? Êxodo 12, no verso 3, fala assim, ó, fala a toda a congregação de Israel, né, o 10º dia desse mês, tomarão para si um cordeiro cada um, segundo as casas de seu pai, um cordeiro para cada família. E aí no 4, se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará ele e o seu vizinho mais próximo, segundo o número de almas, conforme o comer de cada um. Calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem defeito, né? Então, aqui, se a família for pequena demais, você vai chamar o seu vizinho, né? Mas a instituição do Senhor não era um cordeiro para cada família, né? Então, todo o povo de Israel, que estava ali, né? Todo o povo judeu aqui, tinha esse encargo. Quem que era esse vizinho? Né? Vamos descer um pouco no verso 38, eu estou em Êxodo 12, e diz assim, ó, subiu com eles uma grande multidão de gente, ou, em algumas versões, uma grande mistura de gente, né? Também rebanhos, gados e muitíssimas cabeças. Então, os gentios e as famílias que saíram junto com o povo de Deus do Egito eram esses vizinhos, que não iam imolar o cordeiro, porque não eram judeus, só que não iam ficar fora, porque se a sua família for pequena e o cordeiro não der, você vai acolhê-lo na sua casa, né? Então, sempre incluindo, né, reconciliando o homem com Deus, e a gente sempre dividindo, sempre segregando, né? Quando Deus cria a humanidade, o que é? É homem e mulher. Aí a gente começa a dividir. Tem agora a raça, agora esses... Não sei nem a quantidade de gêneros aí, não quero nem entrar nesse negócio aí que me dá até... todo tipo de minoria, a gente continua dividindo, né? A gente está fazendo o oposto do ministério que ele nos deu, que é reconciliar todos em Deus. Então, o mundo joga completamente, por isso que eu sempre falo, o reino é o mundo ao contrário. Tudo que a gente vê é o oposto do reino de Deus, né? Então, toda essa diferença, né? Eu não estou dizendo que não haja diferenças entre nós. O que eu estou dizendo é que Cristo faz um só nele. É isso que eu estou dizendo. A gente fica naquele negócio, né? Por isso que o Rico leu para a gente, é uma nova humanidade. Um só homem em Cristo Jesus, né? E aí, Cristo e a igreja se tornando um, não importam mais as nossas diferenças, você vê, é o escravo, é o livre, você vê as cartas, tudo, né? Então, Cristo nos reconcilia com Deus, e em Cristo nós reconciliamos uns com os outros. E o mundo fica só isso aqui, agora não, você aqui é homem contra mulher, é negro com branco, é não sei o quê, é asiático contra caucasiano, e é só isso aí, só separação, né? Mas o nosso ministério é da reconciliação. Uma vez que a gente está reconciliado com Deus em Cristo, a gente agora nos reconciliamos uns com os outros, né?
Então, de novo, a cruz, né? Primeiro na vertical, vamos primeiro com Deus e depois na horizontal, com o próximo, com o mundo, né? Não, o vizinho que está lá vem comer o cordeiro imaculado está na minha casa, ele não vai ficar fora. Se tem aqui o cordeiro, ele não tem, eu não vou lá, não, eu vou buscar ele para ele vir aqui. Esse é o nosso ministério, né, que tem que queimar no nosso coração. E vamos voltar, né, nos últimos versos aí de Efésios 2, o 20 e o 21, se alguém puder ler. Efésios 2, que hoje a gente vai terminar o 2 para a semana que vem a gente entrar no 3. Quem puder ler o 20 e o 21. Eu posso. Amém. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Amém. Nele, o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Amém. E aí tem o 22. No qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, você vê aqui, ó, nele também vocês estão edificados juntos com os outros, para serem morada do Espírito, né, de Deus no Espírito. Então, a reconciliação é para com todos, né? Essa segregação que a gente está vivendo em todas as áreas está facilitando isso? O jeito que a gente está vivendo está facilitando uma vez, né? Uma vez que nós estamos reconciliados com Deus, e reconciliados, né? Agora eu estou falando para nós, com os irmãos, o que nos resta? Chamar o mundo para a nossa família, né? O vizinho que está sem o cordeiro, né? Então, por isso que todos nós, quando entramos nessa família, temos esse ministério da reconciliação, né? Eu queria ver um texto com vocês, em Apocalipse, que está falando da Nova Jerusalém. É Apocalipse 21, 22. Se alguém puder ler. Posso ler? Amém. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Amém. Então, nela não teremos santuário. Você não vai no templo físico na eternidade, né? O santuário será o nosso Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro, onde a gente vai habitar nele. Hoje o Espírito habita em nós, na eternidade, na Nova Jerusalém, nós habitaremos, né? No Deus Todo-Poderoso e no Cordeiro. Então, aqui na Terra, a gente está o quê? Edificando esse corpo para habitar eternamente em Deus. E a gente, às vezes, parece que não entende essa missão e foca em missão aqui. Toda a nossa energia estão nas coisas daqui, quando, na verdade, a gente está edificando um corpo, né, reconciliando para habitar em Deus. Né? O jardim, eu sempre falo, é a nossa origem, porque o nosso destino é a Nova Jerusalém. Você não vai voltar para o jardim, você vai para a Nova Jerusalém. Né? Então, Cristo restaura, né, o nosso relacionamento, né, não há mais inimizade, o Rico leu para a gente lá, acabou a parede que tinha sobre nós da inimizade, restaura o relacionamento entre a gente, né, e prepara o lugar para a gente passar a eternidade nele com Deus. Né? A gente vai habitar eternamente em Deus. Né? Então, por que a gente costuma falar, né? Sempre a igreja fala e o pessoal fala assim, mas eu ouço isso há tanto tempo, tal, que nós estamos na última hora, porque, assim, depois de reconciliado com Deus e reconciliados com os irmãos, né? Trazendo, né, para a casa do Senhor, que há muitas moradas, né, lá em João 14, lá, o que vai restar para a gente?
habitar eternamente em Deus, né? Essa é a bendita esperança nossa, né? Então, a gente precisa entender esse plano, né? A gente viu no primeiro capítulo o propósito, e nesse segundo o plano, para se cumprir esse propósito e entender a nossa missão, a missiologia da igreja, para a gente ver se a gente não está perdendo muito tempo com o que não deveria perder e gastando muita energia onde não deveria gastar, né? E retomar a entender, né? Se eu estou reconciliado agora, entendi o que foi feito, agora eu vou reconciliar, né? Eu não vou segregar ainda mais, né? Eu vou trazer, né, para a gente entender, porque o plano é habitar eternamente com Cristo em Deus, né? Eu queria entrar no capítulo 3 para a gente ver a edificação integral, né, da igreja, né, que no texto fala, e isso para agora pela igreja, né? Aí começa a explicar ainda mais, mas eu creio que se a gente entrar no 3 agora, faltando aí 10 minutinhos para a gente acabar a aula, a gente vai ter que parar bem no comecinho, porque esse texto também tem muita coisa para a gente ver. Então, de repente, a gente poderia ficar um pouco mais no 2, para a gente não entrar nessa edificação, mas aí vai de vocês, porque eu estou com a Bíblia aberta aqui, é só a gente começar a ler o capítulo 3, do 1 ao 21. Aí a gente tenta ir falando até onde der o horário. O que vocês mandam aí, irmãos? Vamos fortalecer o 2. Então, vamos lá. Fortalecer o 2. O que vocês querem voltar no texto para a gente ver aí o que o livro de Efésios, se a gente ficar nele, a gente fica o ano inteiro mesmo, João. A verdade é isso aí. Então, tem muita coisa para a gente ver. A gente pode ir fazendo, deschavando um pouquinho mais, né? No 19, lá, ó, assim vocês não são mais estrangeiros, peregrinos, né? Mas concidadãos, eu estou no 19, dos santos e membros da família de Deus, né? Quando a gente fala disso aí, né, que a igreja é o jeito de Deus, né, de mostrar para o mundo o que é família. Então, a igreja está tendo uma crise de missão, porque quando a gente olha para as igrejas, a gente está vendo que é o jeito de Deus viver família, né? Deveríamos estar mostrando isso, né? E a gente está vendo aí, é só ativismo, é só propaganda, é só não sei o quê, né? E o cerne dessa missão, né, de reconciliação, né, a gente está perdendo, né? E sempre foi e sempre será, né? Deus não mudou de ideia. Uma família de muitos filhos semelhantes ao Senhor, né? É isso que a gente precisa continuar a fazer, né? E quando ele continua, ele ainda fala assim do edifício bem ajustado, né? Bem ajustado, né? Quando eu falo isso, irmãos, é fazendo um meia-culpa também, para a gente entender, né, que, poxa, que seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, né? Se a gente estiver errando nas coisas, que a gente tenha a humildade, né, de voltar e acertar, né, de acertar, né? O que fizeram com a igreja, né? Se a gente olhar para trás em 2000 anos de história, e você vê nesses últimos 30 anos aí o que você está vendo de coisa acontecer, 2000 anos não teve nada disso, agora um monte de... Né? Então a gente precisa entender, será que a gente está entendendo o que é o plano aí? Então a gente precisa ver, ó, o edifício bem ajustado, ele cresce para ser esse santuário, né? E nele vocês são edificados juntos com os outros, né? A gente vai trazer, não é só para nós, né? A igreja tem que entender que também ela não é o objeto, né? Ela é o canal da bênção para chamar outros, né,
para adentrarem, né? Para participarem, né? Para serem essa morada do Espírito, né? Por isso é que é uma reconciliação, né? O tempo todo, a gente reconciliando o homem com o seu Criador, né? Esse é que é o nosso papel, né? Uma vez que a gente está reconciliado. O que vocês querem ver nesse... Acho que, assim, acho que não tem problema a gente também terminar um pouco antes, se ninguém tiver nenhuma pergunta, nada, né? Acho que também não tem problema. Mas acho que é muito claro, né? Tudo que a gente está falando é uma... Exato. sei, assim, eu, a priori, não tenho alguma pergunta. Essas indagações, né, ô Ju, são boas para a gente se fazer, porque, assim, a reforma não parou, né, Ju? O que a gente está vendo nesses últimos 30 anos com esses movimentos aí, cara, saiu completamente. E quando eu falo mal do que é ruim, é para o bem, para que a igreja, né, entenda essas coisas, né, e corrija a rota, né? Eu evito ao máximo aí falar nomes, né, falar de denominações, né, porque fica chato, às vezes até dou umas derrapadas e acaba soltando, mas, cara, nós estamos assim, vendo coisas que é surreal, e o pessoal que está lá está pensando que aquilo é a igreja, e que aquilo que está tudo bem, é isso aí, é pá e tal, né? Então, assim, e lá em Apocalipse, né, tem 2 Babilônias que caem no chão. Uma é a mercantil e a outra é a igreja. São as 2. Você pode ler o texto, é bem claro. Não é uma só. Não é só o comércio do mundo, essas coisas que vai, né? Mas é a Babilônia na igreja. E as 2 caem, né? Então a gente precisa clamar ao Senhor para que a gente não esteja entrando, porque o sistema, assim como é pesado, né, na política, nas artes, na igreja também é. É pesado o mainstream, o gospel, é sistema opressor. Opressor, é máquina de moer gente. Se você começar a levantar o tom, você é cancelado. Você é cancelado. E aí a gente vê aí pastores aí com 9 milhões de arrecadação mensal e não sei o que e tal, deputada mais votada do Rio de Janeiro, uma seita de pedofilia dentro da casa, né? E indo em tudo que é lugar, não é que é um ou outro. Todos os lugares de holofote estavam lá, né? E todo mundo lá, glória a Deus, aleluia. Então, essa igreja que não entendeu o que é a missão. Né? Então, o espetáculo toma conta e tira lá você, e está tudo bem, um monte de coisa que Jesus nunca falou, e estão falando que é Jesus e tal. Então, a gente precisa, assim, preservar o nosso coração na palavra e buscar realmente, sabe? Buscar realmente, assim, voltar, arrumar o prumo, né, do que é a igreja do Senhor, né? Voltar à simplicidade da coisa, né? Que desandou o caldo, né? Desandou. Mas Deus é sempre bom e sempre é o remanescente, né? Sempre foi assim, não ia ser diferente agora, né? Sempre é um remanescente. O meu clamor é que nós estejamos nele, né? Todos nós, assim, que a gente entenda e esteja atento à verdadeira voz do Espírito, né? Esteja assim com o coração em humildade perante a palavra, entendendo que independente da forma, o conteúdo é imutável, né? É imutável, é imutável. E a gente entender isso, né? Porque muita coisa que é falada como verdade é isso, que não tem nada de Jesus, não tem nada da missão, né? Mas está todo mundo fazendo, né? Que é o que dá é o que enche o galpão. Amém, Mas irmãos. semana que vem, então, a gente entra
no Capítulo capítulo 3, que a gente vai falar da edificação, né, integral da igreja, né? Que aí ele começa a descrever ainda mais, né? E ele já começa falando que por essa razão eu sou prisioneiro. E a gente vamos ver o que é o evangelho, o que estão fazendo. Olha como ele começa, vai ficar para a semana que vem, mas olha como ele começa o capítulo. Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Isso que ele está falando é literalmente, porque a maioria das cartas que a gente lê, ele estava onde? No resort? Estava na prisão, né? E ele falava isso, irritava ainda mais os religiosos, porque ele estava pregando essa liberdade dentro da prisão, né? Ele era preso por pregar essas mensagens para os gentios, né? Porque era uma mensagem exclusiva dos judeus, mas em Cristo nos alcançou, né? Alcançou a todos, e por isso que ele descreve, prisioneiro por amor de vocês, os gentios, né? Mas vamos deixar para a semana que vem. Ele não está dizendo que ele era prisioneiro de Roma, de César, ele não se considerava um preso político. Ele dizia prisioneiro de Cristo, porque ele estava ali pelo Senhor, né? Por amor de nós. Tremendo esse capítulo. Semana que vem a gente dá uma deschavada nele aí, o mistério que o Senhor revelou para ele e para nós. Muito bom, não. Amém? Amém. Vou parar aqui a filmagem. Hoje eu não falei